Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja muito séria e muito comprometida em pregar a palavra. Às vezes pode ter alguém que pense aí, meu Deus, estava tudo tão bem, esse povo já vai falar de dinheiro de novo. Vamos, queridos, nós vamos falar de dinheiro porque a palavra fala de dinheiro e nós falaremos de tudo que a palavra fala. A gente não ensina sobre dinheiro para tirar o seu dinheiro. Eu gosto muito do exemplo que a Sami sempre fala. Ela diz assim, quando a gente ensina sobre cura, a gente não está querendo roubar a tua saúde. Quando a gente te ensina sobre família, sobre ter um bom casamento, a gente não está querendo roubar o teu casamento. Quando a gente ensina sobre criação de filhos, a gente não está querendo roubar os teus filhos. Então, por que a gente pensa que quando nós estamos ensinando sobre dinheiro, à luz da palavra, às vezes a gente é tendencioso a pensar que a igreja está querendo roubar o seu dinheiro? Não, queridos, nós não estamos querendo roubar, pelo contrário. Nós estamos querendo te ensinar a administrar bem o que você tem e a chegar muito mais. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Dinheiro não é do diabo. O mau uso dele, o seu coração nas riquezas é que faz aquilo ali ser usado para o mal. Mas as pessoas falam assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos amar ao Senhor e administrar bem o dinheiro. O dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Amém? Então, lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, ele fala o seguinte: isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Às vezes, queridos, a gente já lê tanto esses versículos que parece algo automático. Eu me lembro de quando eu era só um adolescente e eu ouvia sobre dízimos e ofertas e eu pensava que essa hora do culto era a hora que eu podia mexer no celular e me distrair, porque Deus não estava falando comigo. Eu achava assim, se a minha mãe der o dízimo dela, está tudo bem, ela precisa aprender sobre isso. Eu não. Mas, na verdade, independente da idade, seja você muito novo ou muito velho, Deus quer tratar com todos nós. Porque quando a gente fala sobre honrar o Senhor com os nossos bens, nós não estamos falando sobre quantias. Nós estamos falando sobre uma disposição do nosso coração em honrar o Senhor. Independente da idade, todos nós precisamos honrar o Senhor. Quando a gente honra o Senhor, a gente está reconhecendo que Ele é a nossa fonte. Nós reconhecemos, a fonte da minha vida não vem do meu trabalho, não vem do meu pai, não vem do meu emprego ou do meu esposo, ela vem do Senhor. É Deus quem faz tudo chegar à minha mão, e porque eu reconheço que Ele faz tudo chegar à minha mão, eu vou semear. Então não participa desse momento como se fosse qualquer coisa, mas é algo santo mesmo, é algo sagrado. A gente está reconhecendo que Deus fez tudo chegar à nossa mão e estamos devolvendo a Ele. E para fechar, eu gosto de lembrar do que João 3,16 diz. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, queridos, Ele não pede nada de mim e de você que antes Ele não já tenha feito. Deus amou e por isso Ele deu. E porque nós o amamos, nós também damos. Nós damos o nosso tempo, nós damos a nossa vida. E por que não o nosso dinheiro? Por que não as nossas ofertas? O nosso dízimo. Então separa aí o teu dízimo. Dízimo é 10% daquilo que chega nas tuas mãos. E a oferta é o que vem do teu coração. Aquilo que Deus propôs no seu coração. Então separa aí. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, está aparecendo aí para você um QR Code que você pode fazer. Que você pode estar apontando aí o seu celular. Aqui atrás também está aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pix. Se você é mais moderninho e deseja fazer isso através do Pix, a nossa chave Pix é o CNPJ da nossa igreja, que está aparecendo aqui atrás. Mas se você deseja fazer essa espécie, tem um envelope aí na sua frente. E se você deseja fazer isso através do cartão de crédito ou do cartão de débito, as nossas tesoureiras estão lá atrás. Você pode se dirigir até lá e fazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Como a Sameri sempre fala, as mulheres elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, e é isso que eu estou fazendo aqui, dando o meu dízimo também. Nem tem graça fazer essa piada sem ela e o pastor aqui para tirar onda, né? Amém. Você pode levantar as suas mãos,
direcionar para cá e vamos orar, amém? Pai, muito obrigada, porque você tem sido fiel, você tem sido bom, Pai, e tem feito tudo chegar às nossas mãos. Nós reconhecemos o teu senhorio sobre a nossa vida e damos a ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, em gratidão, em amor, com honra. Em nome de Jesus, eu declaro os meus irmãos prosperando a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, amém. Você pode vir com alegria? Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Tá dando pra ouvir? Tá baixo, né? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, gente, pra gente orar. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, porque eu sei que todas as pessoas que vieram aqui, elas vieram atrás de mais do Senhor. Elas vieram para receber e te prestar culto. Obrigada, Pai, porque elas vieram para ser expostas à Tua palavra. E certamente o Senhor se responsabiliza pela unção. E o Senhor não vai deixar ninguém sair daqui de mãos vazias, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pelos olhos do nosso entendimento abertos e iluminados para receber a Tua palavra na essência daquilo que ela é, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente. Eu queria só que ficasse um fundinho aqui de música, uma coisa assim. Amém. Todo mundo está bem? Graça e paz. É uma honra, né, gente, estar aqui. E um desafio também, porque eu sei que a gente tem recebido muito da parte do Senhor, de muitas pessoas que têm subido até aqui. Amém? E a gente vai dar continuidade a essa série de cultura do crescimento. Amém? E aí, dentro de várias formas que a gente tem de tratar desse tema, o Senhor trouxe ao meu coração para a gente estar tratando sobre esse crescimento de forma manifesta, ou a evidência desse crescimento. Você pode abrir comigo lá em Mateus, a partir do capítulo 5, versículo 14. Amém? Todos acharam? Mateus 5, a partir do versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. O Senhor está falando aqui para nós a respeito de uma impossibilidade. É impossível que algo colocado em um alto lugar não venha a ter um crescimento a ponto de se evidenciar. Amém? E aí lá no versículo 15 ele continua: Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. O 16 diz: Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. E eu gosto como o Senhor fala deixai. Parece um pedido muito carinhoso, no sentido de, olha, não esconda, não impeça, não esconda, não impeça que essa luz se evidencie através de você. Essa luz que eu já coloquei em você. Amém? E aí ele continua: para que eles vejam as vossas boas obras. Eu não sei você, mas geralmente quando a gente lê essa passagem de uma forma assim mais rápida, né? A gente tende a associar esse boas obras ao mesmo obras no sentido do que está escrito lá em Tiago, que diz que a fé sem obras é
Morta. E muitas vezes a gente sabe, quem não fez o rema, né, porque a gente que fez o rema tem um entendimento quando a gente lê lá Tiago, que obras não está lá no sentido de caridade, mas o contexto da passagem faz com que a gente pense que a fé sem obras é morta, trazendo um sentido de caridade à palavra obras, mas a gente sabe que não é esse o real sentido. E da mesma forma, o conjunto aqui de palavras boas obras não está se referindo a você ser bom. Não está se referindo a você ter boas práticas de bondade, de caridade, de ser alguém gentil, de ser alguém que trata os outros bem, ainda que esse tipo de comportamento, claro e evidente que vai evidenciar o Senhor através da sua vida. Mas nós vamos entender o que o Senhor está querendo nos ensinar através dessas boas obras. Ele diz, olha, para que eles vejam as vossas boas obras. Essa palavra obras, se a gente for estudar ela a fundo, ela vem do grego ergon. E ela significa negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado. Empreendimento, tarefa, qualquer produto, qualquer coisa efetuada com a mão. E essa palavra boas, que está antecedendo obras, ou seja, caracterizando essas obras, dando qualidade a essas obras, vem do grego kalos e significa gracioso, excelente, competente, capaz, que confere honra, que afeta a mente de maneira prazenteira. E eu gostei quando eu li esse termo, que afeta a mente de maneira prazenteira. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam o vosso gracioso negócio, para que eles vejam a excelência do seu serviço, para que eles vejam a competência daquilo com que você está ocupado, para que eles vejam a capacidade do teu empreendimento, da tua tarefa, para que eles tenham a mente deles afetada de forma prazenteira com qualquer coisa que você efetue com as suas mãos. Amém? Isso, querido, não diz respeito a ter fama, a ter popularidade, não diz respeito a ter muitos seguidores na internet. Amém? Isso diz respeito, Jesus está falando sobre aquilo com que nós estamos ocupados em diferentes ambientes e em diferentes momentos da nossa vida. Isso ser tão excelente, isso brilhar tanto a ponto de afetar o público ao nosso redor. E quando eu falo de público, eu não estou falando de público como esse, amém? Às vezes, dentro da sua casa, você como uma dona de casa, o seu público é o seu esposo, o seu público são os seus filhos, e ali você pode ser uma dona de casa de destaque, uma dona de casa cuja luz do Senhor resplandece de fato. E quando você sai daquele ambiente, você tem um empreendimento, e você chega na sua empresa, você é a dona daquela empresa, e lá você resplandece através dessa luz na sua vida. Ou seja, é só um pequeno exemplo, que não tem como a gente abordar tudo, mas é um pequeno exemplo que mostra a forma como o Senhor quer que eu e você estejamos com um crescimento evidente em todas as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. E aí, muitas vezes é interessante, eu não sei se você foi uma criança comportada, mas daqueles que foram comportados, daqueles que foram bem educados, né? Aqueles que não deram trabalho, aqueles que eram estudiosos, geralmente você recebeu muitos elogios, sim ou não? Eu fui essa criança, graças a Deus. Outras pessoas eu já não sei. Mas eu fui essa criança. Mas é interessante que quando chegava um tio, uma madrinha, alguém que ia parabenizar a gente, ela não parabenizava a gente. Ela elogiava essa menina assim, parabéns, fulano, pelo trabalho que você está fazendo. Sabe que com Deus é a mesma coisa. O Senhor quer que o parabéns, que o elogio, que a honra redunde a Ele. Quando você é feito filho do Senhor, essas graças, essa glória vai ser tributado a Ele quando você resplandece. Por isso que eu e você, nós não precisamos ter medo do crescimento, nós não precisamos ter medo do destaque, nós não precisamos ter medo da evidência em diferentes áreas da sociedade. Seja você um empresário, seja você um aluno, seja você uma dona de casa. Amém? O Senhor quer resplandecer essa luz através da tua vida. Aleluia. E por isso que ele diz no final do versículo, né? Ele diz, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Amém? Então, queridas, as pessoas, elas precisam mesmo atribuir esse sucesso de crescimento ao fato de que você é crente. Infelizmente, a gente vê, não é nessa igreja, mas eu já conheci muitos crentes que eles passam tão despercebidos.
eles ficam tão retraídos que parece que eles carregam uma placa, um outdoor que diz: eu não estou nem aí para a minha evidência no mundo, eu não estou nem aí se eu vou brilhar em algum lugar, numa profissão, ou qualquer que seja, qualquer posição que ele ocupe, porque, afinal de contas, o meu negócio é ir para o céu. Mas eu quero te dizer que o teu negócio não é ir só para o céu, porque você ainda está sobre essa terra. Quando ele fala sobre um luzeiro ser colocado sobre um lugar alto para iluminar todos que estão na casa, essa casa é a terra. Essa casa não é no céu. Você não vai iluminar nada no céu, porque lá vai existir uma luz tão forte que vai iluminar todas as coisas. Não vai haver necessidade de luzeiros, a palavra fala isso, porque ele mesmo vai iluminar tudo. Mas a forma com que ele vai brilhar, iluminar aqui nessa terra, é através de eu e você. Amém? E aí nós, geralmente, né, quando a gente cresce e a gente ganha evidência por quão aplicados, por quão responsáveis nós somos. Às vezes você era uma pessoa antes da palavra. E aí você começou a mudar a sua mentalidade com a palavra, se tornou mais responsável, diligente. Né? Vamos supor, vou dar um exemplo, vamos supor que você era uma pessoa muito preguiçosa antes do Senhor. E aí você começou a se empenhar, virou um bom trabalhador, e você se desenvolveu e teve destaque. Isso é um crescimento, amém? Esse é um crescimento e você passou a ficar em evidência a ponto das pessoas olharem e dizerem: rapaz, fulano mudou mesmo, fulano se tornou uma pessoa grande, de sucesso, se desenvolveu. Mas você tem que entender que a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos. O que a Bíblia quer dizer sobre isso? Que se uma pessoa é injusta, mas ela aplica os princípios certos, ela também vai ter destaque. Se uma pessoa é injusta, mas ela é trabalhadora, ela é estudiosa, né? Ela não age com desonestidade, ela cumpre todos aqueles princípiozinhos, mesmo sem saber que ela está cumprindo princípios da palavra, ela vai crescer e está em evidência. Esse é o tipo de crescimento que o Senhor tem para nós. Mas existe um bônus, diga, há um bônus, há uma evidência bônus, há uma luz bônus sobre as nossas vidas. E isso vem quando esse crescimento, essa evidência e essa luz são desproporcionais a qualquer esforço que eu ou você possamos fazer. Vai existir um limite em que todo esforço que a gente fez bateu aqui. Mas o Senhor, querido, quer trazer algo sobre as nossas vidas, que é de fora para dentro. Porque, veja, quando eu mudo a minha mentalidade e eu começo a cumprir os princípios da palavra, eu tenho um crescimento que é a resposta do Evangelho na minha vida de dentro para fora, porque eu mudei a minha mentalidade. Mas quando eu tenho algo sobrenatural sobre a minha vida, que me faz estar em evidência diante dos homens, e eles dizem: rapaz, isso aí não tem como o homem fazer, não tem como a mulher fazer se não for Deus na vida dele. Esse crescimento, querido, é o Evangelho em sua realidade, de fora para dentro. É algo sobrenatural sobre nós. E Deus quer nos alcançar nessa esfera. Porque talvez você seja muito bom. E você diga: eu sou boa, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E no fim das contas vai ser na força do teu braço. E as pessoas talvez vejam e atribuam isso só a quem você é naturalmente. Mas está na hora de nós termos um crescimento tal, uma evidência tal, dentro de diferentes esferas, dentro de diferentes ambientes, a ponto disso ser atribuído ao Senhor. Amém? Disso conferir honra ao Senhor. E o Senhor trouxe algo ao meu coração no que diz respeito ao que atrapalha esse crescimento evidente. Veio uma nota ao meu coração. Sabe o que muitas vezes limita esse crescimento evidente nas nossas vidas? Limita que a gente resplandeça, limita que a gente vá além. A gente sente que chegou até aqui, mas tem algo a mais. Tem coisas que Deus colocou no teu coração e de repente você se vê em coisas grandes, mas você não consegue ir. E isso vem em resposta do que a gente chama de uma baixa autoestima. Quando era criança eu achava muito estranho isso. Baixa autoestima, eu não conseguia entender baixa autoestima, mas é baixo no sentido de uma estima de si mesmo. Então, essa baixa autoestima, ela não combina com o crente. Diga: baixa autoestima. Não combina comigo. E talvez você seja uma pessoa que diga assim: irmã, mas eu já melhorei tanto. Eu tinha essa baixa autoestima antes de Cristo, mas agora eu estou até melhorzinha. Eu consigo até dar graça e paz sem me sentir muito... Eu consigo até falar com alguém na igreja, sabe, querida? Mas o Senhor, Ele não quer dar uma melhorada na tua vida. O Senhor, Ele não quer dar uma recalchutada. Ele quer transformar todas as coisas. Amém? Então, essa baixa autoestima, ela faz parte do velho homem.
Não é só pecado que faz parte do velho homem. Como nós nos sentimos a respeito de nós mesmos, também faz parte do velho homem. E muitas vezes a gente tem nutrido, a gente não, outras pessoas, têm nutrido esse sentimento, essa baixa autoestima. E ainda que ele veja na palavra quem ele é, o que ele pode, que ele está sentado nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai, aquilo vem nutrido. E geralmente uma baixa autoestima, ela é nutrida pelo quê? Ela é nutrida pela falta. A falta financeira, a falta de apoio, a falta de referência. Eu me vejo de forma tal, mas ninguém da minha família chegou lá. Eu me vejo de forma tal, mas eu nunca recebi apoio nem de ninguém dizer, vai mulher, tu consegue, ou vai rapaz, é isso mesmo, você consegue. A falta talvez associada a uma comparação. Todo mundo da minha idade já casou, mas eu ainda não casei. Então, geralmente, essa baixa autoestima ela é associada a uma falta. Mas sabia que quando eu estava meditando nisso, o Senhor trouxe ao meu coração que, às vezes, na igreja, temos pessoas que, aparentemente, você olha para ela externamente e ela não tem falta nenhuma. Não tem nada do que você dizer. Se você mesmo pudesse dizer, fulano tem N possibilidades, pode fazer muita coisa, já é grande, tem grandes conquistas, isso e aquilo, mas aquela pessoa, dentro dela, ela tem essa baixa autoestima. E quando a gente tem algo que não faz sentido, tanto aquele que tem uma falta evidente, quanto aquele que tem uma falta só na mente dele, a gente entende que isso é algo espiritual. Não é algo natural, é um processo espiritual que precisa ser quebrado. E eu quero que você se imagine mesmo nessa posição. Se imagine o que você quer conquistar, onde você quer chegar. Ou não apenas com relação à conquista, mas o que você tem dentro de você que você sabe, eu poderia ir além. Eu sei que o Senhor deseja de mim que eu esteja além, mas eu não consigo ir. Deus tem implantado projetos, coisas no meu coração, mas não sai do papel ou não sai da minha mente. Eu quero que você se imagine nessa situação como se o diabo estivesse colocando um freio sobre você. Eu sei que é uma imagem feia, muito feia, mas imagina como se você fosse aqueles cavalos de corrida e ele estivesse colocando aquele negócio, cabresto, né? Enfim, aquele negócio que bota na boca. E puxando para trás e te freando. Sempre que você quer ir, ele puxa mais. E sempre que você quer ir, ele puxa mais. Porque essa é a forma que o diabo trabalha, querido. O diabo trabalha nas nossas mentes. E o diabo sempre vai trabalhar na baixa autoestima, te lembrando aquilo que você não tem. Ou te fazendo se comparar a alguém para dizer, eu tenho isso, mas o outro tem outra coisa. Amém? Então, querido, você precisa saber a sua posição em Cristo. E que o diabo certamente já está debaixo dos seus pés. Amém? Esse é o lugar dele. E a falta, ou essa baixa autoestima, não pode fazer parte das nossas vidas. Amém? E tem pessoas que, geralmente, elas vão disfarçar essa baixa autoestima através de coisas, através de bens, né? Por quê? Porque ter algo caro ou ter uma grande conquista meio que disfarça aquilo que é o real que eu não consigo ir, o limite que eu não consigo romper. Amém? Mas, querido, não são coisas que vão dar o real valor de quem nós somos no Senhor. Não são coisas que vão fazer resplandecer, porque o mundo consegue isso. Pessoas naturais que não têm Cristo na vida delas conseguem isso também. Eu e você, nós não vamos resplandecer através daquilo que a gente compra com o nosso dinheiro, através de bens, através de a coisa da última moda. Amém? Vocês estão aqui? E aí, pensando também a respeito disso, o Senhor trouxe algo que eu lembrei ao meu coração, ainda sobre cultura de crescimento, que eu e o Arthur, há uns dias atrás, a gente estava conversando, né, com um empresário que é crente, que é amigo nosso. E aí, esse empresário, ele já é muito bem sucedido, né? E ele estava relatando algumas coisas para a gente. Ele disse que quando abriu o primeiro negócio dele, ele disse que tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa que fossem os crentes da igreja dele, que fossem os primeiros a visitar aquele negócio. E, afinal de contas, o negócio dele tinha uma cultura muito cristã. Então, era algo passível de chamar muitas pessoas, de reunir muitas pessoas. Não tinha como dizer, não vai dar gente, não vai dar certo, o povo da igreja não vai se reunir lá. Mas o que aconteceu é que, quando inaugurou, o povo da igreja quase não foi. Poucas pessoas iam e ele não entendia. De todo aquele movimento, quase não tinha ninguém da igreja. E ele disse que ficou triste com aquilo. E aí ele começou a orar, triste com aquilo, e o Senhor... o Espírito Santo, ele disse para a gente, né, que o Espírito Santo falou para ele, sabe por quê? Que as pessoas não vêm,
Elas não visitam o seu negócio porque elas não suportam o seu sucesso. Isso é muito complicado, né? Sabe por quê? Porque uma cultura de crescimento, querido, onde você não suporta o sucesso ou o crescimento do outro, eu sinto muito, mas você não vai crescer. Você não vai crescer e geralmente, por que tu está falando disso dentro da baixa autoestima? Porque geralmente são aqueles que nutrem essa baixa autoestima, porque eles não conseguem ir, não conseguem sair, não conseguem romper. Eles ficam incomodados com quem está saindo, com quem está rompendo e com quem está indo. Mas isso não faz parte, não pode fazer parte da nossa cultura de crescimento. Se nós queremos crescer como igreja, se nós queremos crescer pessoalmente, nós precisamos ser os primeiros a nos alegrarmos com aqueles que rompem. Nós precisamos ser os primeiros a nos alegrarmos com aqueles que aparecem. Nem todo mundo vai ter um destaque assim, de ser um grande empresário. Mas se Deus compartilhou ao teu coração de que você se encaixa naquele mesmo nicho, que o crescimento do teu irmão seja uma inspiração para você. Amém? Se é um nicho ministerial, amém, que o crescimento do teu irmão seja uma inspiração para você. Se é um nicho como uma boa mãe, eu acho fulano um exemplo de mãe. É uma mãe cuidadosa, ela resplandece a luz de Cristo para mim sendo uma mãe, pois então que ela seja um exemplo para você. Mas infelizmente, às vezes, não sei se você já teve essa experiência, às vezes você compartilha algo com alguém. Pode ser uma conquista, pode ser uma novidade, seja lá o que for. E geralmente, nem sempre a pessoa vem lá e derruba, nem sempre. Mas às vezes é uma coisa tão sutil, às vezes é uma coisa tipo assim, dos 95% daquele que é bom, tem uns 5%, pois ela faz questão de lembrar, aqueles 5% mulher, mas tem isso. Mas tu está lembrando que pode ser que assim, não é assim? Querido, nós precisamos ser os primeiros a apoiar o crescimento dos outros, porque isso é uma cultura de crescimento. Amém? E como eu vinha dizendo, às vezes tem muitos cristãos que eles se colocam numa apatia tão grande de não buscar, não vou dizer buscar, porque isso você não busca, né? Mas de estar em evidência, porque se o Senhor, querido, se eu tenho a consciência de que Cristo está em mim, de que eu sou filho dele, é impossível que uma hora eu não vou ser vista como aquela que as pessoas vão dizer, nossa, Deus realmente resplandece através da tua vida. O que você faz é diferente, existe uma capacidade sobrenatural sobre você. Nutrir essa consciência diz respeito também a crescer espiritualmente. Se eu cresço espiritualmente, o resto vai bem. É uma consequência. Amém? E aí tem crentes que carregam essa apatia. Eu não apareço. Tudo na minha vida assim, o que eu dou certo eu estou em evidência dentro da igreja, mas o resto da porta para fora ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, como é que é. E muitos usam muitas vezes como justificativa aquele versículo que diz assim, que ele cresça e eu diminua. Misterioso, né? Que ele diminua no sentido de realmente assim desaparecer da face da terra, tá só o corpo. Mas, querido, nós precisamos entender, tem até uma música, né, que a gente cantava, mas Deus nos libertou, Deus abriu os nossos olhos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, enfim. E aí tem essa música. Mas, quando a gente vai ler o contexto de onde isso foi escrito, a gente vai entender que isso foi dito por João Batista, não é assim? Ele diz que ele cresce e eu diminua. Mas, querido, nós precisamos entender o contexto que João Batista disse aqui. Ele estava compartilhando numa mesma época ministerial que Jesus. E chegou um ponto que os discípulos chegaram para ele e disseram, Rabi, aquele que você batizou agora está batizando a outros e ele tem seguidores. E João Batista faz questão de dizer, olha, eu não sou o Messias. Eu não sou Cristo, que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, eu tenho que dar espaço para que o ministério dele agora que está se iniciando apareça. E o meu, que era de preparar o caminho, vai se recuar. Então, você não pode pegar uma coisa fora de contexto e dizer que ele cresça e eu diminua. Porque a forma que ele tem para crescer hoje é através da sua vida. A forma que ele tem de crescer hoje é através da igreja. A Bíblia diz que ele é o cabeça de um corpo que somos eu e você. Se o corpo não vai, se o corpo não aparece. Você já viu uma cabeça andar sem corpo? Se você viu, nós vamos orar. E você já viu um corpo andar sem cabeça, nós vamos orar também. Um não vai sem o outro. Um é o complemento do outro. Lembra do que Jesus disse? Eu sou a luz do
mundo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele faz questão de compartilhar do mesmo exemplo. Ele não tem problema. Porque ele sabe que quando eu e você brilharmos, onde nós estivermos, quando eu e você estivermos em evidência, ali ele estará. Amém. Aleluia. Efésios 1:22, para concluir, diz assim, que ele também sujeitou o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Tá ruim? E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Amém? Colossenses 1:27, Paulo vai dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Há uma expectativa, querido, para que a glória se manifeste através de Cristo em você. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Sabe, tudo aquilo que eu falei. Talvez se você tem vindo aqui nessa igreja pela primeira vez, pode ser estranho. Pode ser, o que é que ela está falando? Sobre estar em evidência, sobre ser luz. Como eu disse, não é sobre fama, não é sobre popularidade. Mas é você ter uma vida afetada a tal ponto. Uma vida tão afetada por Ele, tão marcada por Ele, a tal ponto que por onde você passa, vai resplandecer aquilo que Ele é, aquilo que o Senhor é. Amém? Nós podemos ter sucesso, queridos, em todas as áreas da nossa vida. Isso é crescer. O crescimento que vem de Deus, ele não traz dano. Amém? Então, eu gostaria de perguntar a você, se você aqui está essa noite e você nunca recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você é uma pessoa que se sentiu exatamente como as características que eu falei. Muito escondida, muito esquecida, ou você achava que realmente a sua passagem nessa terra não teria tanta significância. Existe alguém que quer te fazer brilhar, para que ele brilhe através de você. Eu gostaria de te fazer um convite, porque não há sentido, querida, em nós brilharmos e estarmos em evidência, se não é o Senhor nas nossas vidas. Ele é que marca o início desse resplandecer. Ele é que marca o início desse brilho, dessa luz. Eu gostaria de te fazer esse convite. Se existe alguém aqui que nunca fez de Jesus seu Senhor e Salvador, e entendeu essa mensagem de hoje à noite, e gostaria de receber Ele como seu único e suficiente Salvador, levanta a tua mão para receber. Existe alguém? Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, você até já andou nisso, já congregou em algum tempo, né? Mas você estava afastado e agora quer retornar para os caminhos do Senhor. Existe alguém? Alguém que gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é um revestimento de poder. Lembra daquilo que eu falei, que é de fora para dentro. É um revestimento, é algo sobrenatural que vem sobre nós. E muitas vezes tem pessoas apáticas porque não receberam o batismo com o Espírito. Eles só pararam na fase de receber Cristo como Senhor e Salvador. E eles não conseguem resplandecer e se evidenciar porque falta esse revestimento. Existe alguém que quer ser revestido, existem pessoas aqui preparadas para orar com você, para que você receba. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de receber oração por cura, chegou aqui com alguma dor, alguma enfermidade, tem algum diagnóstico? Alguém gostaria de receber oração para cura? Amém. Todos sarados, curados, salvos, livres, luzeiros, resplandecendo. Amém. Vamos só fechar os nossos olhos para eu fazer uma oração final com você. Pai, eu te dou graças pela Tua palavra, a semente da Tua palavra que foi lançada e que certamente não voltará vazia. Eu oro, Pai, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. E em nome de Jesus eu declaro um crescimento sobrenatural, individualmente, pessoalmente. Eu declaro, Pai, essas pessoas rompendo com amarras. Eu declaro no nome de Jesus essas pessoas que estão aqui. Se tiver alguém com baixa autoestima, rompa com isso em nome de Jesus. Renove a sua mente com a palavra, para que você rompa com isso, não aceite. Eu declaro, Pai, pessoas rompendo, pessoas crescendo, pessoas avançando. Eu declaro, Pai, que em todas as esferas da sociedade, onde essas pessoas chegarem, ali vão saber, há um crente.
há um crente, há um homem e uma mulher de Deus que fazem a diferença. Eu declaro, Pai, coisas acontecendo sobre a vida dessas pessoas de uma maneira tão grande, tão sobrenatural, que elas nem vão entender, porque não foi na força delas, não foi na capacidade delas, foi o Senhor quem deu o crescimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia, eu tenho certeza que você foi muito abençoado com essa palavra, amém? Então, quero indicar, quando você estiver saindo, para você passar lá no Verbo Shop, eu queria indicar alguns livros, Crescimento, 5 Impedimentos ao Crescimento na Graça, Crescendo Espiritualmente, do irmão Kenneth Reagan, Dominando o Silêncio e Relacionamentos Importam. Sabe, queridos, às vezes a gente escuta uma palavra como essa e quando a gente sai por aquela porta parece que a gente deixou aqui. E leituras como essas vão estar nos edificando o nosso espírito e fazendo com que a gente guarde isso que a gente recebeu. Além de você poder ouvir essa mensagem várias outras vezes no YouTube, você também pode se aprofundar. Esses 2 livros, por exemplo, olha, esse livro é bem fininho, 5 Impedimentos ao Crescimento na Graça. Eu acho que esse livro todo crente devia ler pelo menos uma vez por semestre. Eu acho que eu já li ele umas 5 a 6 vezes. E o Crescendo Espiritualmente também. Tem tanta coisa preciosa aqui, gente. Uma leitura, eu não gosto de ler. Mas a gente sabe que a gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que é preciso, amém? Nenhuma criança, o seu filho, você não deixa ele fazer só o que ele gosta. Então, a gente tem que fazer o que a gente não gosta também, investir na nossa vida espiritual. Amém? Então, quando você estiver saindo, passa lá no Verbo Shop, procura uma dessas indicações e sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Amém.